Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Aê, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite, porque você pode estar em outro fuso horário. Estamos chegando aqui na TV Mundo Maior, eu sou o Nando Garcia, temos um convidado especial que você já ouviu aqui cantar, tocar e cantar, e eu quero saudar os nossos queridos técnicos e técnicas que estão nos bastidores, e a você, querida e querido telespectadores e também rádio ouvintes aí. Sejam bem-vindos aqui em mais um programa Alvorada. E já chamando ele, nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho, como é que vai? Vai lá. Que bom estar com você aqui e estar com os ouvintes, com todo o pessoal junto, né? Olha, obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje nosso tema é interessante e vamos homenagear alguém, né, Nando? Você vai falar sobre isso, eu acho, né? Já fala, porque a gente já sai falando e já trazendo essa energia boa para o nosso ouvinte. É isso mesmo. O tema de hoje é fraternidade, né? Nós vamos falar sobre fraternidade e a gente quer, né, tá lembrando muito do nosso saudoso Dr. Adão Nonato, né? Que chegou lá na espiritualidade com certeza com festa. Então a gente queria até homenageá-lo, né? Na nossa lembrança, eu e o Toninho estava conversando justamente sobre fraternidade e lembramos do Dr. Adão. Então o Dr. Adão sempre está nas nossas vidas aí, né? Saudoso Dr. Adão. Então, o programa hoje, fraternidade, né, o Toninho? Sim. A palavra fraternidade é tão falada, né, Nando? É tão falada. E eu fico pensando assim, que nós somos todos irmãos. E aparentemente sabemos disso cognitivamente. Mas não sabemos, não percebemos, às vezes, a importância dessa humanidade, dessa fraternidade, dessa irmandade. Como isso é importante de verdade, sem hipocrisia para todos nós, né? Porque muitas vezes, a maior parte de nós, e nós também, né, em muitos momentos, nos achamos de alguma maneira a última cereja do bolo, né? O último copo de água do deserto, né? E não percebemos o quanto dependemos uns dos outros em todos os níveis. A gente estava falando agora um pouquinho, né, Nando, sobre os coletores de papel, de latas, né? Como esses nossos irmãos são importantes para ajudar na reciclagem, né? Como é importante que a gente separe o material, por exemplo, né? E tudo é importante, desde eles até os lixeiros, até os médicos, tudo é digno, tudo é importante. Somos todos irmãos e estamos nos ajudando. E depois eu vou falar uma frase que o doutor Adão, querido, sempre falava. Aliás, duas frases. Vou falar duas frases dele que são muito bacanas, né? Que remete a essa fraternidade, né, Nando? Importância disso, né? Isso mesmo. Toninho, falando em frases, você falou de irmão, né? O Benjamin Franklin, ele tem uma frase que diz assim, ó: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será ou será sempre um irmão. Que bacana. Sim. Então, um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão, né? O brother. Toninho. Meu brother amigo. O Nando é um grande amigo, irmão, e um grande irmão amigo. Nando, olha, para a gente refletir, né? Porque assim, por que essa ideia? Bom, para começar, nós que somos cristãos, né? Mesmo outras religiões, budistas, outras, né? Sabemos que nós temos um criador, uma fonte primária, né? Que nos trouxe para esse universo, né? Que é seria o nosso pai, como assim disse Jesus, pai, né? E no Pai Nosso, né? Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso, ou seja, somos todos irmãos. Dizem, parece que a tradução mais apropriada de pai,
que seria da palavra Abba, né? Que é de abade, que é pai. Essa palavra mais próxima seria paizinho, ou seja, uma coisa carinhosa. Paizinho de todos nós. Pai nosso, somos irmãos. Agora, por que isso aí? Para a gente assumir esse papel fraterno, né, de irmãos, a gente passa por alguns processos, né? Perceber, por exemplo, que com o nosso irmão, com todas as pessoas, assim como a nós também, porque Jesus falou, ama até o próximo como a ti mesmo, nós precisamos de paciência, de tolerância, de flexibilidade, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente não tem paciência, tolerância e flexibilidade com o outro. Por quê? Vamos pegar rapidinho, Nando. Por que que eu acho que eu tenho que ter paciência com o outro e o outro não, né? E o outro não tem que ter paciência comigo? Se eu também sou às vezes lento em muitas coisas. Vamos lembrar o nosso querido doutor Adão Nonato. Ó, vou pegar você como exemplo, tá bom, Nando? Ó, fica atento, hein? Fica atento que você tem que ficar ligadão, ó. Não Ó, pode, eu, ficar pegando como exemplo, aí o pessoal vai achar que ó, sou eu, hein? ó, como exemplo, só, Nando, ó, eu sou rico no que o Nando é pobre, mas sou pobre no que o Nando é rico. O doutor Adão sempre falava isso, ó. Eu sou pobre, eu sou rico no que o outro é pobre, mas sou pobre no que o outro é rico. Ou seja, estamos nos complementando, nos ajudando, formando uma egrégora em todos os sentidos, cognitiva, emocional, todos os sentidos, né, Nando? Então, olha só, eu tenho que ter paciência com você em algumas coisas, mas você tem que ter paciência comigo também. A gente pensa que é só a gente que tem paciência. E por que que a gente acha que tem paciência? Porque a gente acha que sempre nós estamos no tempo certo. E cada um está no seu tempo, né, Nando? Com calma. Olha, já pensou se Jesus fosse apressado, cara? Há Ô, mais de Toninho, 2000 anos deixou a mensagem e está com uma paciência com a gente, meu amigo, né? Ô, Toninho, eu acho que ou faltou ou sobrou. Eu sei que nessa pandemia, porque as pessoas tiveram uma convivência maior entre as pessoas da família, porque família sempre tem atrito, tem conflito, tem briga, tem discussão. E neste momento que a gente está atravessando de pandemia, esses meses, ano, é, muita gente perdeu assim, aquela paciência, né, que você está comentando aí, não é verdade? Verdade, Nando. Olha, você sabe que isso que você falou é tão importante. Nós trabalhamos num grupo de terapia, né? E nós estamos vendo lá que o que acontece é o seguinte: você sabe que tem muitos casais se separando. Por quê? Porque o pessoal tinha talvez uma válvula de escape, né? Brigava, saia para onde, depois voltava, fazia as pazes e tal, mas agora o pessoal está mais unido. Então o pessoal está percebendo as asperezas que cada um tem. E todos nós temos asperezas. Eu vou falar a segunda frase do doutor Adão Nonato, tá bom? Aproveitando, ó. Ele fala assim, ó. O lixo, não, o lixo, não, a lixa que lixa o meu lixo é o seu lixo. Ou seja, o lixo do outro, vou começar de novo, agora é melhor, ó. Começando. O lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo. Ó, o lixo do outro, o que não é bom no outro, as pessoas, é a lixa que lixa o meu lixo. Ou seja, todos nós ainda estamos grosseiros, cheios de asperezas. Estamos aqui para quê? Para, ao nos lixar com amor e carinho e paciência e tolerância, para se nos tornarmos pérolas, lisinhas. Né? Olha, lembrando do doutor Adão Nonato, não é bacana, né? E olha, aconteceu muitos processos de separação, né? É um momento de aprendizado, né, Nando? É precisa ter aí, como numa balança, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa do nosso lado, em detrimento do lado do outro, e o outro a mesma coisa. Para que haja o quê? Fraternidade, não lembra? Diálogo também, né? Fraternidade, diplomacia, né? Por exemplo, a gente precisa muito de diplomacia. A gente vai ficar ofendendo os outros, e de repente bloqueando um entendimento, uma fraternidade. Então, a gente tem que pensar nisso. Queria só colocar uma frase do Martin Luther King, que ele diz assim: temos que aprender a viver
todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Olha, o que ele diz aí para nós, e é verdade. Aí vem as patologias, né, Toninho? Com certeza, porque assim, né? Quando eu não consigo me relacionar com o outro, vou pegar um aspecto psicológico, né? Tudo que é difícil de eu lidar no outro é porque, na verdade, eu não sei lidar em mim mesmo, né? A impaciência que eu falo assim, eu não tenho paciência com o Nando nisso, é porque eu também não tenho paciência comigo em um monte de ponto, né? E isso vai me deixar o quê? Meio zureta, né, cara? Porque acontece assim, se eu não tenho paciência com o outro e nem comigo, se eu não estou bem nem comigo, e normalmente as pessoas são assim, né? As pessoas se cobram muito. Quem cobra muito dos outros, muitas vezes cobra de si mesmo também. Muitas vezes cobra de si, não tem paciência consigo mesmo, né? Olha só nosso querido Martin Luther King, né? Que foi um seguidor do Gandhi, né? Fazer as coisas sem violência. Olha só a não violência, né? A não violência, inclusive, com aqueles que nos oprimem, com aqueles que nos dilaceram, né? A não violência, né? Porque quando eu faço isso, eu tenho paciência com você, não agrido você, no fundo, Nando, eu não estou me agredindo também. Porque Jesus falou assim, ó, da mesma maneira que você condenar, você vai ser condenado. E isso, hoje em dia, a gente sabe assim, ó, o sentimento que eu tenho quando te condeno é um sentimento tão ruim que altera o meu metabolismo, altera a minha homeostase biológica, me trazendo o quê? Desequilíbrios nas áreas psíquicas, neurológicas, endócrinas e imunológicas. Você falou de diplomacia, né, Nando? Ó, isso não só acontece entre pessoas, isso acontece entre grupos, entre países. Temos que ter diplomacia, ter jogo de cintura, não ficar atacando os outros, né? E às vezes as pessoas falam alguma coisa, né? A gente já se sente ofendido. Calma, paciência, trabalhar o nosso orgulho, né? Porque às vezes alguém fala alguma coisa de mim, Nando, eu posso ver de duas maneiras. O que a pessoa está falando de mim pode ser verdade e pode não ser verdade. Se for verdade, eu posso melhorar. Se não for verdade, eu falo assim, ela está enganada, só isso. Agora, o meu orgulho é assim normalmente, né? Se ela falar uma verdade, eu fico nervoso, por quê? Ela descobriu essa aspereza em mim, essa sombra em mim, né? Essa coisa ruim em mim. E meu orgulho pega, em vez de fazer eu ter humildade e me melhorar, né? E se não for verdade? Não é verdade, tudo bem. Vai em frente, vai com calma, né, Nando? Diplomacia, inclusive. Países, grupos, pessoas, né? Relacionamentos, né? E, Toninho, e a gente vivendo aí entre pessoas, irmãos nossos, né? Que a gente chama de irmãos mesmo, né? Que estão na desigualdade, né? Na diversidade. E o mínimo que a gente pode fazer é estabelecer a fraternidade, né? Que vai nos colocar de igual para igual, porque essas diferenças, essas diversidades existem, elas vão sempre existir. Porém, a gente tem que aproximar-se, né, do semelhante, do próximo, e compreender o próximo. E a fraternidade é um instrumento, né? Eu lembro do nosso Francisco de Assis, né? Que estabeleceu isso nos seus exemplos, né? Pelos que estavam caídos, pelos pobres, pelos humildes, pelos simples, né? Assim, exemplificado por nosso Mestre Jesus, né? Que não via diferença entre um e o outro, atendia a todos, né? Sim, da mesma forma, né, Nando? Tem uma passagem do Francisco de Assis que é maravilhosa, né? Que é aquela que ele ajudava todo mundo, né, Nando? Mas ele tinha um asco dos leprosos. Ele não conseguia lidar com os leprosos, né? E um dia ele pensou em dar um dinheiro para o leproso, mas depois ele falou assim, não, tem que ir além disso. E nós não estamos falando aqui que você precisa fazer o que Francisco fez, mas ele foi e abraçou o leproso. Quando ele abraçou o leproso, ele viu a imagem no leproso de Jesus. E vou dizer uma coisa, Nando, olha, o leproso tem a lepra na pele. Aqui, ó, viu, Nando? Ó, na pele, né? Nós temos a lepra na alma, no espírito.
que é o nosso egoísmo, que é o nosso orgulho. Às vezes é mais fácil você ajudar uma pessoa que está passando uma necessidade, de fome, de alguma coisa, do que acolher uma pessoa que é arrogante, que é orgulhosa. E nós temos muitas pessoas assim. Nós mesmos, muitas vezes, somos pretensiosos, somos arrogantes, somos orgulhosos, né? E abraçar, acolher essas pessoas como irmãos, cada um no seu momento, com o seu desenvolvimento, é uma parte nossa. É isso que a espiritualidade faz conosco, né? Sabe das nossas fragilidades, das nossas necessidades e nos ajuda da mesma maneira, pegando naqueles pontos que nós somos mais frágeis, nos ajudando, trazendo leituras, trazendo filmes para nós, né? O universo está cheio de exemplos, né? Que a gente lê um livro e fala assim, nossa, como esse livro me tocou, nossa, como essa música me tocou, nossa, que grande exemplo nessa música. Né? Os exemplos, né? Quando nem você fala do Martin Luther King, do Gandhi, né? Madre Teresa, né? Do Chico, né? Divaldo, tantas pessoas, Doutor Adão, né? Quantos exemplos para a gente, né? Para a gente se modificar, né? São bálsamos de exemplo para nós, né, Nando? O Toninho, e mais uma frase também, né, do Nelson Mandela, que ele fala assim, olha, sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Nossa, Bacana, profundo, né? né? E Mandela, olha, o Nelson Mandela sofreu, né? Ficou preso. Dizem que ele estava num lugarzinho que não nem dava nem para ele ficar de pé, né? A história conta, né? E o que ele fez de mal a não ser lutar por uma unidade, né? Você falou do Nelson Mandela, falou do Martin Luther King, nós falamos do Gandhi. O Gandhi, Nando, olha, tem uma frase maravilhosa. Acompanha comigo, olha, assim, ó. A união na diversidade ainda será uma das mais belas características da humanidade e talvez o desafio final. Olha só, vou repetir, ó. Nós estamos vivendo isso agora, Nando, nesse momento, ó. Estamos vivendo há muito tempo, mas agora cada vez mais, ó. A união na diversidade ainda será uma das mais belas características da humanidade e talvez o desafio final. Olha, eu vou falar uma coisa para você, com todo respeito, né? Nós estamos vivendo um momento aí que virou uma polaridade em tudo. Polaridade política, toma vacina, não toma vacina, né? E a gente vê muita desinformação e gente que está a propósito de tudo, né? Eu acredito muito na vacina, acredito na ciência. As vacinas têm curado muitas pessoas, têm um histórico de ajudar as pessoas, de salvar vidas, né? E agora não é diferente. Toda vacina tem efeitos colaterais, né? Toda vacina tem uma porcentagem de pessoas que não adquirem a imunidade. Isso é normal. Mas as pessoas que são contra a vacina fazem uma campanha contra a vacina, ou seja, indo contra, né? E essas pessoas acreditam nisso. Pode até ter um viés político, mas as pessoas acreditam nisso. A gente tem que ter o que com essas pessoas? Paciência, tolerância. Não pensando que eu sou melhor que ela. Elas acreditam nisso, Nando. Eu lembro, assim, de alguns casos de questões ligadas à saúde. Eu estudei, não trabalho com isso, mas estudei farmácia e bioquímica, né? E nós fomos fazer um trabalho uma vez numa cidade muito carente, perto de Uberlândia, chamada Campo Florido. E nós fomos lá achar focos de esquistossomose e doença de Chagas. E eu fiz um trabalho meio social, que eu estava no primeiro ano, eu não sabia fazer os exames ainda, né? Coletar o material e fazer. E eu ia tentar fazer as pessoas virem, né? Falar assim, olha, amanhã vai ter coleta de sangue, leva seu filho lá para saber se está tudo bem com ele, né? E aí, algumas pessoas, na sua ignorância, vão falar assim, não vou levar. Vai que eu descubro que ele está doente. Ou seja, as pessoas não fazem isso por mal. Ela sabe, no fundo, o que ela queria? Ela falava assim, se eu descubro que ele está doente, o que eu vou fazer? Com aquela pobreza toda, né? Então, nós já tínhamos alguns remédios, a gente recebia muita doação, a gente levava assim, não, a gente tem um remédio para começar esse tratamento, né? A gente vai começar esse tratamento depois, a senhora tenta, de algum jeito, né, nos órgãos públicos, eram cidades pequenininhas, né, que a gente trabalhava lá, né? Mas olha só, as pessoas têm medo porque não conhece a coisa e às vezes não quer nem conhecer, né? Então a gente fala assim, são todas pessoas do mesmo nível. Tem gente, Nando, que não quer conhecer o evangelho. Sabe por quê? Porque tem medo de ser cobrado do evangelho. Porque quando você conhece o evangelho, se você assume uma responsabilidade,
Conhecer o Evangelho dá o quê para a gente? Responsabilidade de seguir aquelas leis de amor e justiça. Então, a gente fala assim, é melhor não conhecer. Né? Tem todo tipo de coisa. Nós temos tudo, né? É talvez compreender cada um no seu momento, né? E seguir em frente, né? Se a gente quer entrar em contato com um semelhante, com o próximo, como Jesus recomenda, a gente tem que abdicar, abrir mão de algumas coisas, né? Porque se a gente for querer impor, né, imposição não vai nunca ser sinônimo de fraternidade, né? Você querer que o outro faça aquilo que você mesmo, para você não faz, né? Jesus também disse, ama ao próximo como a si mesmo, mas você também precisa amar-se e amar o próximo. Aí é uma lei de equilíbrio, não tanto para um lado como para o outro. O peso da balança precisa estar no equilíbrio. Então, fraternidade é a gente poder, muitas vezes, renunciar a algumas coisas, como você já disse aí, do orgulho, da vaidade, né? Das posses, de poder, de status que é criado pela sociedade, o que a mídia traz, né? Que eu preciso ter isso, e a gente nem que fraternidade é essa quando a gente, muitas vezes, pensa que não? Aquilo que a gente faz aqui deste lado do planeta repercute do outro. E essa questão de a gente abrir mão e buscar o equilíbrio da natureza, fazer a nossa parte, ela vai repercutir também do outro lado. E isso é fraternidade, né? Em tudo isso está a fraternidade. Cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar do semelhante, do próximo. Por aí, né, Toninho? Cuidar do que é de todos. Você falou uma coisa muito importante, do que é essa capacidade de... Na verdade, acho que a palavra seria flexibilidade. Vamos supor que... Eu não sou dono da verdade, mas vamos supor que alguma coisa eu tenho certeza que é verdade. Se eu troco isso aqui na mão, eu falo assim, Nando, isso aqui é um violão, tá? Aí você fala assim, não, Toninho, isso é um piano. Eu falo assim, olha, Nando, é um violão. Mas se você vê como um piano, eu posso até tocar com um piano aqui, assim. Entendeu? Olha, eu posso estar até com a verdade, mas por que eu vou brigar com você? Agora, outra coisa diferente. Se você fala assim, Toninho, eu vou pegar esse piano e vou bater na cabeça do fulano. Eu falo assim, olha, Nando, é melhor você não fazer isso. Isso não é legal. Você entende? É o que a gente fala assim, o Emmanuel fala assim, ó. Se eu falo que uma coisa é pedra, alguém fala que é pau, tudo bem. Agora, se a pessoa quer pegar essa pedra ou esse pau para jogar em alguém, aí eu já me colocou. Disse, olha, isso não é bom, isso não é certo. Né? Por que isso, Nando? Porque, assim, às vezes eu falo assim, não, eu sou dono da verdade, eu vou até o fim, eu vou quebrar o pau com a família. Eu vou chegar em fim, todo mundo está achando que é assim. Não, o meu jeito que é o certo. Sabe? Você conhece alguém assim? O meu jeito é que é o certo. Eu quero tudo do meu jeito. A pessoa é uma pessoa inflexível. E eu lembro de algum exemplo, um exemplo da natureza que é maravilhoso. Eu caminho aqui no Serete, no Parque Serete, né, aqui no Jardim Anália Franco, né, e às vezes quando tem aqueles temporais, Nando, eu vejo direitinho. Algumas árvores, as árvores estão lá. Conforme vem o vento, elas não têm flexibilidade. Porque a árvore que tem flexibilidade, ela faz o quê? O vento dobra para lá, dobra para cá. Tem alguns galhos meio velhos que caem, que são as nossas ideias antigas, que vai sendo o quê? Sabe, lixado, lembra? Vai ser lixado. Agora, tem árvore que não tem flexibilidade. Ela faz o quê? Ela quebra. E isso acontece com a gente? O que acontece? Quando a gente não tem flexibilidade, a gente quebra. O que é quebrar? É ficar doente. Lembra que você falou uma hora aí? A pessoa vai ficando louca. Mas não é só louca, não é só doente com transtorno mental. Ela fica doente do corpo também. Porque ela fica com gastrite por causa do nervoso dela. Ela tem remorso, porque ela fala alguma coisa e depois tem remorso. Aí vem uma doença somatizada por aquele sentimento, né, que transtorna o organismo dela, né? As reações de ódio, por exemplo, comprovadamente, né, uma das origens do câncer é o ódio, né? A gente quebra, né, Nando? Se a gente não tem um mínimo de flexibilidade, né?
Verdade, né? A gente precisa ter aquele famoso que o povo diz, né? Jogo de cintura, né? É um pouco mais maleável. Tem uma frase aqui do nosso saudoso Chorão também, né? Aquele, né, jovem que foi embora cedo também, mas que deixou aqui uma bela frase para nós, além de letras e músicas bonitas, né? Ele escreveu assim, ó, melhores amigos, na verdade, são irmãos que, por algum erro, não caíram na nossa família. Vai ver que lá na hora do planejamento, né, da reencarnação, não, pô, mas ai, não, era para ele ter ido nessa família, e depois ele foi para outra, né? Fernando, é interessante, né, isso porque, assim, ó, às vezes, com uma pessoa que a gente não conhece, mas esses dias eu vi isso aqui no parque. Eu estava saindo do parque, encontrei um amigo, né? Ele estava de saída já. E aí eu falei, tá bom. Eu continuei caminhando e ele falou, não, vou embora já que eu tenho, né? Só que acho que ele encontrou um amigo dele que fazia tempo que ele não via essa pessoa. E aí ele começou a conversar com o amigo, eu dei mais umas 3 voltas e ele dando volta também, né? Caminhando. Ou seja, ele encontrou uma pessoa que fez com que ele caminhasse mais. Um amigo que foi falar dos seus problemas, com certeza ele acolheu o amigo na sua conversa, ele teve paciência na argumentação, né? Quer dizer, quando você caminha com um amigo, com um irmão, e você tem paciência, você vai mais longe, você caminha mais, né? Não é andar, não é perdoar uma vez só, você vai não é perdoar e ser perdoado, né? Uma grande toca. Porque as pessoas nos perdoam também, né, Nando? Porque às vezes nós somos chatos, a gente está com ideias que não são as melhores. As pessoas têm paciência com a gente também. Ainda bem, espero que tenha, né? Você tem paciência comigo, Nando? Então, o convívio, aquilo que eu estava dizendo da questão da pandemia, né? Às vezes, vamos supor, o namoro, né? A pessoa vai namorar, aquela paixão, aquela coisa maravilhosa, aí noiva, aí casa, e aí faz aquela festa, né, linda, vão muitos convidados, e passa um mês e se separam, né? Então, talvez a gente não trabalhe muito isso, essa questão de a gente se sustentar um com o outro. E às vezes também quando se separa, achando que aquela pessoa não é ideal e vai buscar outra e às vezes não encontra a pessoa ideal, né? Então, essa questão, ela é muito no trabalho que a gente precisa fazer internamente conosco mesmos, né? Então, fraternidade. Fernando, Oi? encontra outra pessoa igualzinha àquela que ela deixou. Porque o problema, às vezes, não é a outra. A outra é o lixo que vai lixar o lixo meu. Então, enquanto eu não corrigir em mim o que tem que ser corrigido, eu vou atrair situações parecidas, né, Nando? E, aliás, piores. Piores, porque assim, tem aquele ditado, ó, lição não aprendida, lição repetida. Só que quando ela vem repetida, ela vem com um agravante, ela vem um pouquinho mais forte. Se aquela dose de remédio não funcionou, talvez tenha que tomar uma dose maior, né? Nós somos remédios uns para os outros, né? Somos irmãos nesse sentido também. Você falou da pandemia, Nando, eu não sei se nós comentamos já aqui, ela vem trazer essa questão da irmandade no sentido de compaixão. Olha que bacana, né? Não sei se eu comentei com vocês. Quando a pandemia apareceu, ela apareceu na China, né? E muita gente falava assim, aquele pessoal chinês é muito esquisito mesmo. Eles comem cachorro, comem morcego, são comunistas. Alguns grupos de WhatsApp, né, falavam essas coisas, né? O pessoal muito distante, eles têm uma cultura mais distante da nossa. Quando a doença veio para a Itália, veja bem, quando veio para a Itália, as pessoas começaram a sentir diferente. Olha, você viu que pandemia? Porque nós temos uma proximidade maior com os italianos do que com os chineses. Ou seja, vamos fazer uma comparação. Com as pessoas mais próximas, nem sempre também, né? Eu tenho um pouco mais de paciência, mais tolerância do que aquelas pessoas que são diferentes de mim. Por exemplo, as pessoas que não torcem para o mesmo time que eu, que não votam na mesma pessoa que eu, que não são da minha religião, que têm opiniões diferentes, que têm gosto musical diferente. Então, essas pessoas são, que nem o pessoal, são pessoas esquisitas. São eles e nós. O pessoal separa isso, né? Nós e eles. Não somos nós e eles.
somos todos. Porque o que agora, você vê como é que a pandemia faz uma espécie de uma homeostase social, pega todo mundo, chinês, italiano, francês, americano, brasileiro, rico, pobre, japonês, negro, índio, todo mundo está no mesmo barco, meu amigo. E se a gente não rimar, se a gente não remar, desculpa, no mesmo sentido, nós não vamos chegar a um objetivo do quê? De melhorar todo esse processo. Enquanto um estiver remando para um lado, outro para o outro, fica meio complicado, né, Nando? Fica meio... Acho que as pessoas precisam aprender, talvez, nesse momento, a ter mais compaixão uns pelos outros. Fazer o que é importante para si, mas ver o coletivo, né? O que é importante para todos, né? Trabalhar esse recolhimento, tomar a vacina, que a vacina protege você, protege os outros, né? Parar com essa coisa de negar, ficar fazendo campanha contra as coisas, né? Tudo bem, a gente respeita, mas, olha, para e pensa um pouquinho, né, no coletivo, no como vai ajudar, vai diminuir a carga virótica. Nós somos irmãos, vamos diminuir o vírus, que esse vírus tendo uma carga menor, atinge menos as pessoas, né? Fazer isso pelos outros também, né? Por nossos irmãos, né? Verdade, aí você falou, a gente está no mesmo barco, quer dizer, talvez a gente esteja no mesmo mar, ou no mesmo rio, ou no mesmo lago, com embarcações diferentes, só que assim, aquele que está num barquinho remando tem que ser respeitado, porque aquele de lancha ele vai passar e vai formar uma onda e pode derrubar aquele outro que está no barquinho. Então a gente tem que respeitar a fraternidade que está aí, né, todo mundo no barco, no mesmo, todos nós, como você disse, na mesma direção. E aí a gente tem que ver que tem um que está de barquinho, outro está de lancha, outro está de iate. Mas aí a gente tem que descer, tentar se igualar, né? Olhar um para o outro como irmão, né? Como não somos exatamente iguais, mas somos semelhantes, né? Todos nós temos sentimentos, todos nós temos carências, todos nós temos dor. Então, todos nós passamos por essas mesmas trilhas. Você pegou o violão aí, então eu queria pedir para você fazer a oração para nós. Está na hora da oração, das vibrações, e aí depois a gente volta mais com esse tema falando sobre fraternidade. Então vamos seguir o Toninho aí na prece, né? Ele tocando violão. Diga aí, Dá tempo Toninho. de fazer uma música depois, Nando? Oi? Dá, né? Dá tempo de fazer uma música depois? Claro, depois da prece a gente faz, então. Vamos lá, então, Toninho. Então vamos nos unir como irmãos. Irmãos que têm alturas diferentes, pensamentos diferentes, mas que têm a mesma origem divina em essência. A nossa essência é luz. Jesus disse que brilhe a vossa luz. Porém, quanto mais vemos a sombra, o erro do outro, menos a nossa luz brilha. É importante que talvez vejamos cada vez mais as qualidades dos outros. Toda rosa tem espinhos, mas tem perfume também. Vamos aproveitar cada vez mais para sentir o perfume de nossos irmãos. Afinal, todos temos espinhos. Esse perfume vai nos envolvendo, trazendo empatia, trazendo amizade, trazendo o verdadeiro sentido da fraternidade. E assim podemos conviver. A palavra conviver significa viver com o outro de uma maneira mais fraterna, mais calma, mais tranquila, com aprendizados que vão nos libertar, pouco a pouco, de nosso orgulho, de nosso egoísmo, de nossa impaciência, de nossa intolerância. Isso vai nos favorecer na saúde física, mental, emocional e espiritual. Para isso temos um mestre. Para isso temos o Evangelho. Vamos nos ligar a Jesus,
pedindo que nos oriente sempre, através de seu Evangelho, através dos amigos espirituais, dessa caminhada, onde todos nós haveremos de brilhar. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que bom, né? A gente ter a prece, a vibração, a oração. Muito bem, a gente quer dar um recadinho antes de a gente prosseguir aqui. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe. É só acessar o site amigosdaboanova.com.br. Aí você colabore, porque você vai ser um patrocinador aí da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, mesmo que seja um minuto da programação. Então, você também pode ligar nos telefones fixos 11 2458 3214, São Paulo. E também o WhatsApp, né, que é fácil de se comunicar, que é o 11 97261 0272. Se torne sócio, colabore, participe e colabore para a divulgação do Espiritismo, da mensagem de Jesus, do Evangelho e do bem. Isso aí, e fraternidade, né? Que é o tema de hoje. E o nosso Toninho, então, tem aí, né, uma música para tocar para a gente aí, para que alegrar-nos, né? E a música sempre atrai, né? As pessoas, né? Como uma luz que atrai todo mundo, a música, ela reúne as pessoas, né, em fraternidade, né, Toninho? Por isso que nós cantamos, né, Nando? Nos cultos, nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, né? Essa música chama-se Esperança. E ela vai falar um pouquinho desse tema de hoje, tá? Vamos lá, então. Esperança em dias melhores, como o sol aquecendo o porvir, no trabalho, suor, benfazejo, no amor da criança sorrir. Esperança no irmão decaído, levantando com forças pra agir, escolhendo o caminho da vida, que eterna por certo há de vir. Esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Esperança com fé e coragem, paciência, labor, caridade, perdoando quem faz a viagem, junto a nós evocando humildade, ter enfim novo olhar para a vida e com Cristo formar aliança, todos filhos do Pai abraçados rumo a Deus que é paz e esperança. Esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Que bom, que bom, que bom ouvir aí, né? Essa música de autoria sua, né, Toninho? Linda a música, Um amigo né? espiritual. É isso aí, linda mesmo, né? E depois do Toninho Ó, deixa eu cantar, falar uma coisa, fale, pessoal. diga. Uma coisa, mediunidade. Mediunidade é parceria, é fraternidade, né? É sempre assim, o Chico, por exemplo, que está atrás de você, você sabe que está atrás de você, né? O Chico só fez os livros dele por causa do teor de fraternidade que ele tinha. Cada um tem um teor, né? Alguns médiums são mais ligados à ciência, né? Outros mais à fraternidade, né? Mas é sempre parceria, Nando, né? Parceria.
Isso mesmo, que como nós fazemos aqui no Alvorada, nessa parceria, eu, Toninho, eu, Raquel, eu, o Edson, o Tiago, né? Então, a Débora. Então, a gente está sempre nessa parceria, nessa fraternidade, porque a gente precisa fomentar. Por exemplo, a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, ela tem essa missão, né? Foi dada às Casas André Luiz a missão da divulgação, é expandir a fraternidade através do conhecimento, através do bom exemplo, né? Principalmente, é o que vai atrair as pessoas, como a frase, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, às vezes também não há fraternidade. Então, a gente precisa cultivar isso na nossa vida, no nosso, nas nossas, nos nossos testemunhos ou também no nosso comportamento. É que a gente, é difícil para mim ser fraterno, né? O Toninho está mostrando aí. Fala aí, Toninho, para as pessoas puderem ver aí o que você está mostrando, uma imagem do Francisco de Assis. Isso aí. Conversando com o quem irmão aí? Lobo. Com o irmão Lobo. Com o irmão Lobo, olha lá. Essa imagem veio lá de Assis? É porque está em italiano, é Assisi. Veja Assis. Ó, o Francisco de Assis está conversando com o irmão Lobo. Olha só que bacana. Muito bacana. É interessante que nós temos um lobo, nós temos dentro de nós um lobo e um cordeiro, e todo mundo tem. Às vezes a gente precisa conversar com o lobo que tem no outro, acalmá-lo. Às vezes o lobo está com... O que aconteceu com o lobo aqui? O lobo tinha fome. Às vezes as pessoas têm fome de alimentos, mas têm fome de carinho, de afeto, de compreensão, de conhecimento. Né? Nós todos somos famintos de alguma coisa. Lembra que eu falei? Eu sou rico no que o Nando é pobre, mas sou pobre no que o Nando é rico. Todos nós temos fome de alguma coisa. Né? Na fraternidade a gente aprende e vai pouco a pouco matando a nossa fome, né, Nando? Você mostrou a imagem do lobo e do cordeiro, né? E aí a gente pensa, qual dos dois vai ser mais feroz em nós? Aí a gente pode dizer aquele que a gente, né? Porque isso é uma lenda indígena, aquele que a gente alimentar mais. Né? Então depende do que é. Se a gente fala é difícil, muitas vezes conquistarmos a fraternidade, sermos fraternos, exercitando, né? Fazendo ali dia a dia, procurando motivar isso em nós. E a consequência disso é que a gente passa também a ser e a receber muitas vezes, o universo conspira a favor, a gente acaba recebendo também de outras pessoas, né? Quando a gente precisa, às vezes vem alguma intercessão que a gente não sabe de onde veio, é porque a gente vem cultivando a fraternidade, né? Nas nossas ações. Toninho? Com certeza, é por aí mesmo, né? É dando que se recebe. A gente não recebe do outro, não, a gente continua recebendo de Deus. Quando eu dou alguma coisa, às vezes eu fico esperando que a pessoa me retribua. Não, eu só dou o que eu tenho. O que eu tenho, eu recebi de Deus. Ou seja, eu continuo recebendo. Eu dou e continuo recebendo. Né? É assim mesmo. Né? Todos nós estamos no caminho, né, Nando? A caminho. É tão bom, né, Toninho, quando a gente recebe alguma coisa de ajuda, às vezes a gente fala assim, é do nada que isso veio. De repente, uma bênção, um bem, né, uma cura, que a gente chama de milagre. E aí a gente fica pensando, né, de onde veio isso? Né? É por acaso? Não é por acaso. Tudo está alicerçado no nosso esforço de querer melhorar, de poder ser fraterno, né? E essa fraternidade, ela não está, ela é extensa a partir de nós mesmos, conosco mesmo, e já a partir daquele que estiver mais próximo de nós, que são os nossos entes queridos, familiares, pessoas que nós convivemos, e aí vai se ampliando. Você falou uma coisa importante, Nando, ter paciência com o outro, mas ter paciência com a gente também. Né? Ser tolerante com a gente. Ser tolerante não é ser acomodado, né, Nando? Falar assim, não, eu sei que eu ainda tenho as minhas asperezas, minhas imperfeições, mas eu vou mudando. Não vou me mortificar por isso, me machucar por isso. Né? É assim mesmo, ainda tenho essa fragilidade.
é ter humildade, né, Nando? Eu seguir em frente, né? Isso mesmo. Toninho, a gente está chegando no final aí, você também já trazer o seu fraterno violão, que é o seu amigo, sempre está aí, é o amigo do peito, que ele encosta no peito, né, Toninho? E aí dizer para você ó, que se você aí quiser buscar terapia através da psicoterapia ou da musicoterapia, psicoterapia aqui com o Nando Garcia e musicoterapia com o nosso querido Toninho Ciardula. É só nos procurar, as telefonistas lá na emissora, lá, vão passar para você os nossos contatos, tá bom? A gente agradece aí, Toninho aí terminando mais um Alvorada, que bom, né? A gente poder falar sobre esse assunto, fraternidade, para que a gente mesmo, que é o primeiro a ouvir, possa colocar mais em prática ainda, porque mais do que as palavras, os exemplos, né, Toninho? Jesus é Jesus porque falava e exemplificou, né? Falou e exemplificou. Por isso que ele está até hoje aí, né, Nando? Então tá, vamos embora então. Obrigado pelo convite, gratidão aos ouvintes que estão com esse tempinho aí para nós, né? Para a gente crescer todos juntos, né? Com muita fraternidade. Vamos encerrar com aquela coisinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tchau, tchau. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.